Quando fazemos a coleta de dados de um experimento, frequentemente temos como variáveis de interesse o tempo de reação e a acurácia de cada participante. Desta forma, podemos utilizar esses dados para fazermos análises estatísticas. Entretanto, dependendo do programa que você usa para fazer a coleta, há uma necessidade de manualmente pegar os dados de cada participante, calcular a média e a acurácia e colocar em um único arquivo contendo as informações de todos os participantes. Hoje, vamos aprender a utilizar um código no R que faz todo esse trabalho de forma automatizada. Esse código ficará disponível na descrição do vídeo. Primeiro, precisamos instalar esses 4 pacotes que contêm as funções que iremos utilizar. Após isto, vamos escolher o diretório, ou seja, a pasta em que iremos aplicar cada função deste código e que contém os arquivos que queremos unir. Neste caso, vocês precisarão alterar essa linha colocando o caminho para a pasta onde estão os seus arquivos. Neste exemplo, estou utilizando a pasta Unir Arquivos, onde dentro dela há 5 arquivos em formato TXT e cada um deles com 11 colunas e 126 linhas. Feito isso, iremos criar um objeto que contém o nome de cada um dos arquivos e chamá-lo de larquivos. Quando damos um print nesse objeto, vemos que ele tem 5 elementos com o nome de cada arquivo conforme foi pedido. Agora, vamos criar uma lista chamada arquivos, com a função sapply, que irá ler cada um dos arquivos da pasta. Como estão no formato TXT, dentro desta função teremos um readTable. Caso seu arquivo esteja em formato CSV ou XLSX, você pode alterar essa parte de acordo com o seu tipo de arquivo. Também vamos utilizar a função callNames, para não utilizar a primeira linha do arquivo como o nome da coluna. Podemos conferir isto utilizando a função head e verificar se todos os dados estão corretos. Na linha 23, vamos criar um dataframe a partir da união de todos os dados contidos na lista arquivos e acrescentar uma coluna chamada ID que irá indicar o nome do arquivo em que o dado foi extraído. Entretanto, podemos ver que as colunas ainda possuem o nome x1, x2 e etc. Para corrigir isto, iremos utilizar a função names e colocar o nome de cada coluna. Edite de acordo com os seus dados. Esse banco é importante, pois temos os dados brutos de todos os participantes em um único arquivo, e podemos agora salvá-lo como CSV e abrir no Excel. Por enquanto, irei salvar, mas iremos abrir somente no final do vídeo. Na segunda parte do código, iremos calcular a média do tempo de reação e a acurácia de cada participante de acordo com a condição da tarefa e gerar um outro arquivo CSV contendo esses dados. Primeiro, iremos criar um outro dataframe e fazer um filtro apenas com as respostas corretas e chamá-los de DTFiltro. Para isto, escreva o nome da coluna que indica os acertos e erros e a maneira em que a resposta foi rotulada. Neste exemplo, a coluna que indica os resultados é a coluna status e as respostas corretas foram rotuladas como correto. Nesta mesma linha, também podemos pedir para não considerar o bloco de treinamento desta forma. Agora, vamos criar mais um dataframe que irá receber todas as informações de tempo de reação e acurácia e chamá-lo de reação. Como neste experimento temos 3 condições que são congruente, incongruente e neutro, foi necessário criar 3 colunas para o tempo de reação, 3 colunas para a acurácia e uma coluna para indicar o nome do participante. Caso você tenha mais condições, basta acrescentar mais colunas. Para fazer o cálculo, precisamos deste laço de repetição for, que irá ler a lista de arquivos e extrair os seus dados. As variáveis t estão calculando o tempo de reação e as variáveis a acurácia. No caso do tempo de reação, como nosso objetivo é calcular apenas as respostas corretas, vamos pedir para calcular a média do DTFiltro para cada indivíduo na coluna ID em cada uma das condições. Aqui, vocês precisam indicar a coluna referente à condição do seu experimento e qual condição você quer calcular. Na acurácia,
a função está somando todos os dados corretos em cada uma das três condições, multiplicando por 100 e dividindo pela soma de todos os acertos e erros, ou seja, o número total de trials que o participante respondeu. Assim, obtemos um valor entre 0 e 100. Substituam as informações referentes ao bloco e à condição. E não esqueçam que na primeira parte do cálculo da acurácia é necessário indicar a resposta correta, mas na segunda, não. No final do laço, a cada repetição ele irá incluir os resultados no dataframe reação nas colunas aqui indicadas. Quando abrimos esse dataframe, após o cálculo, podemos ver que há muitas casas decimais. Então executamos a linha 75 para fazer o arredondamento para apenas duas casas. Por fim, salvamos esse arquivo em formato CSV, assim como fizemos com os dados brutos. Este é o resultado final do arquivo contendo os dados brutos. E este é o arquivo com as médias de tempo de reação e acurácia. Qualquer dúvida na execução deste código, podem me chamar no direct do Instagram ou deixar um comentário aqui no vídeo. Obrigado a todos que assistiram, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Um forte abraço e até a próxima!